Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a nossa prece de gratidão, vamos elevar o nosso pensamento. Então vamos juntos, entrelaçados em pensamentos, em vontade, nesse movimento de sintonia realmente. Senhor Jesus, amor de nossa vida, mais uma vez, divino amigo, essa oportunidade grandiosa para muitos de nós. Porque se aqui estamos, se cá estamos, é porque sentimos muita falta de Ti, Senhor. E sempre que encontramos um lugar que sentimos a Tua presença, nós corremos, Senhor, para sentar. Porque aqui é onde estamos nesse planeta, aonde bem falaste das dificuldades que viveríamos. Quando disse à mulher que enxugou o teu rosto, mulher, por que chora? Chorai por vós e pelos vossos filhos. Mostrando a cada um de nós, Senhor, que as nossas escolhas sempre estarão nos levando a muito sofrimento, enquanto não optarmos em Te seguir. Então esse momento, Senhor, é um oásis, é um bálsamo, é um movimento que nos fortalece, que nos dá força para prosseguir, sem reclamar, sem titubear, sem esmorecer. Que nessa noite, divino amigo, o Senhor possa se fazer presente através também dos nossos amigos espirituais. Que esse estudo, Senhor, possa ser conduzido por Ti, para que todos nós que aqui estamos possamos ouvir o que precisamos. Muito obrigada, amor amado. E é em Teu nome que todos nós aqui estamos. Te pedimos a permissão para iniciarmos o estudo do nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Como é bom, né? Como é bom. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Moisés. A semana passada nós pegamos só aquela introdução em que Mateus anotou, em que Jesus fala: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei. E nós fizemos todo o evangelho pautado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 18. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre Moisés. Eu gosto sempre de fazer uma breve introdução para que a gente possa se situar e não realizarmos algo assim meio mecânico, né? Eu gosto de trazer o texto para o contexto, eu gosto de também levar a gente para o contexto. Então, vamos pegar o texto de hoje, vamos pegar o contexto da época. Quando a gente pega uma Bíblia, né, um livro, a Bíblia, essa minha aqui é a tradução é a tradução Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução francesa, né? Eu gosto dela, porque ela está completa e a gente consegue estudar. Quando você pega uma Bíblia, poucos de nós temos assim o conhecimento do qual a história disso aqui. Primeiro é a etimologia da palavra Bíblia. Bíblia quer dizer a junção de vários livros. Então, quando você pega uma Bíblia, a gente acha que está lendo um livro só. Não. Aqui dentro
Tem vários livros. E quando a gente fala em vários livros, eu estou falando de tempos diferentes, épocas diferentes e cada escritor também diferente. Quando a gente fala do Antigo Testamento, que nós aprendemos a chamar de Antigo Testamento, os judeus chamam de Torá. Obviamente, tem outros livros que não estão aqui dentro daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, mas que eles chamam de Torá, tá? Que é o livro dos nossos irmãos hebreus. É o livro deles, né? É o livro que vai mostrar a história do povo e as orientações dos profetas. Nós vamos já mergulhar um pouquinho nisso. O Novo Testamento, aí já é de Jesus para cá. Então, o que os cristãos fizeram? Uniram o livro hebreu com o livro cristão. E aí nós temos aqui a Bíblia, tá bom? Agora, entre o antigo, que é a Torá, né? O livro sagrado dos nossos irmãos judeus, entre eles e o Novo Testamento, nós temos uma distância, gente, de mais de 1000 anos. Então, quando o nosso Senhor Jesus, ele cita o livro, várias vezes quando a gente vai estudar Jesus, a gente vai ver que ele cita o livro judaico. Claro, Jesus era hebreu. E ele citava as citações do profeta, até porque ele, Jesus Cristo, foi que coordenou todo esse trabalho antes de reencarnar. Então, até a vinda de Jesus, nós temos mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos do livro que nós vamos chamar de Antigo Testamento e que os nossos irmãos hebreus vão chamar de Torá. Então, como nós vamos estudar hoje Moisés, nós vamos estudar lições que são de mais de 1000 anos antes de Jesus Cristo. Porque Moisés veio aproximadamente 1300 anos antes de Jesus Cristo. Quando a gente pega o Antigo Testamento, nós vamos encontrar dentro dele, do livro judeu, dos livros dos nossos irmãos hebreus, 5 livros que são denominados como escrito por Moisés, né? Existe uma ideia que foi escrito por Moisés, então nós não sabemos, imagina. Só Jesus são mais de 2000 anos. Nós temos Moisés mais de 1000 e poucos anos, então nós estamos falando mais de 3000 anos. Então não se sabe na realidade, mas o que se conta é que foi Moisés que escreveu os 5 livros que estão dentro também do Antigo Testamento, da Torá, que nós vamos chamar de Pentateuco de Moisés, né? O Pentateuco mosaico. Pentateuco, né? Os 5 livros de Moisés. Quais são? Que é direcionado como se Moisés tivesse escrito, tá, gente? O primeiro livro do Pentateuco, primeiro diz, o Pentateuco é composto pelos 5 primeiros livros, tá? Dentro da Bíblia. Entre os judeus, ele é chamado de Torá. A autoria é atribuída a Moisés, tá bom? Na Torá. E aí tem depois o livro de Cântico, né? Que são os salmos de Davi. Quando você pega salmo é música, gente. É o livro de música deles. Tem ritmo e tudo. E a gente pega aquilo ali e lê sem saber que a gente está lendo uma música. Tem ritmo para ler. E aí nós vamos encontrar os profetas, as lições dos profetas também dentro da Torá. Mas o Pentateuco mosaico, os 5 livros, a Torá, nós vamos encontrar Gênesis, que é o primeiro livro que vai falar da criação. E dentro do livro Gênesis é que nós vamos estudar ali os patriarcas hebreus até a fixação deste povo no Egito. O livro Êxodo, também de Moisés, olha só, aí ele diz, tia, onde é que a gente vai encontrar Moisés? No livro Êxodo. Qual é a história do Êxodo? O livro conta a história da saída do povo de Israel que estava no Egito. Então, aqui em Gênesis, nós vamos entender por que eles foram parar no Egito. E por que a escravidão no Egito. 350 a 400 anos escravo no Egito. E o livro Êxodo, ele vai contar a história de Moisés e a saída, Êxodo, a saída, né? A saída do povo que estava escravo, né? Dos hebreus escravos que estavam no Egito,
indo para a Terra Prometida, que é aquele movimento de 40 anos, né? E que Moisés não conseguiu entrar na Terra Prometida. Mas olha, o livro conta a história da saída do povo de Israel, o Êxodo, do Egito, onde foram escravos durante 400 a 430 anos. Narra o Êxodo, o nascimento, a vida e o ministério de Moisés diante do povo de Israel, bem como estabelecimento da lei e a construção do tabernáculo. Era a habitação, né? O tabernáculo era a habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel, né? Então ele construiu o tabernáculo e esse tabernáculo, para ele, os hebreus, Deus habitava ali dentro. A gente tem que entender que nós estamos falando de um texto de mais de 3.000 anos, tá, gente? Mostra o início de um relacionamento entre o povo recém-saído do Egito, os hebreus, e Deus, através de uma aliança proposta pelo próprio Deus. Aí começa a organização do judaísmo. Todo o processo de início ali do judaísmo. Então, quando você fala em Egito, eu estou falando de um povo politeísta, que acreditava na existência de vários deuses. E como os nossos irmãos hebreus passaram mais de 400 ou quase 400 anos como escravo, eles perderam totalmente a sua identidade, vamos dizer assim, de nação, de povo. Então eles passaram a viver a vida do povo do Egito, as crenças do povo do Egito. Então a função de Moisés foi resgatar tudo isso. Resgatar a crença em um Deus único, libertar o povo daquelas crendices, das mistificações, das evocações, sim, porque naquela época, o próprio povo dentro do Egito, a comunicação com os espíritos, gente, isso não é novidade, isso sempre aconteceu em todas as épocas, em todos os povos, e no Egito não era diferente. E como o povo hebreu passou muito tempo escravo dentro do Egito, eles acabaram adquirindo, então eles evocavam sim os mortos para conversar. Só que eles faziam esse movimento como brincadeira, como curiosidade. E o povo, há 3.000 anos atrás, não tinha absolutamente nenhuma condição de realizar isso, de fazer isso de forma séria e responsável. Agora, quando em Deuteronômio, né, quando está lá a proibição que Moisés proíbe, que é o último livro, ele tinha que proibir mesmo. Agora, se proíbe é porque se fazia. Então, foi necessária a proibição porque o povo não tinha maturidade e o conhecimento necessário para fazer as evocações. E eu digo ainda que para muitas pessoas hoje é proibido sim, porque você não pode brincar de evocar os espíritos, em hipótese alguma, tá bom? Então esse é o Êxodo, aí tem o Levítico, que basicamente é um livro teocrático, isto é, tem caráter legislativo. Então se a gente pegar o livro Levítico, vai ser: apresenta em seu texto o ritual dos sacrifícios que era feito, as normas que diferenciam o puro do impuro, a lei da santidade, o calendário religioso, entre outras normas e legislações que regulam a religião. Então se você pega o livro Levítico, são leis, são regras, até mesmo para estruturar o judaísmo. E aí tem o livro de Números. Este livro é de interesse histórico, tá ali, conta ali a parte histórica, pois fornece detalhes acerca da rota dos israelitas no deserto. E Deuteronômio contém o discurso de Moisés ao povo. Então, esses 5 livros são os livros que são atribuídos a Moisés, tá bom? E aí a gente conheceu de uma forma bem en passant o que tem em cada um. Gênesis, a criação, a chegada do povo no Egito. Êxodo, a saída do povo. Levítico são leis. Números é contando a parte histórica. E Deuteronômio é exatamente as palestras, vamos dizer assim, né? Os discursos de Moisés. Então assim a gente já tem mais ou menos uma ideia quando a gente vai ler o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em que o professor Allan Kardec coloca Moisés aqui. E ele coloca, como ele vai falar das 3 revelações, ele coloca Moisés como a primeira revelação. O que nós temos que entender é que existe uma sequência, existe uma organização.
existe uma disciplina. A gente não leva um filho de 6 anos de idade para matricular ele em uma matéria do ensino médio. Um pai pega uma criança de 4, 5, 6 anos de idade e leva ela para o maternal, daquilo que ela dá conta de aprender. Quando a gente fala de uma idade, de uma sociedade, a idade de um povo, o papai também não podia nos levar para trazer lições muito grandes. Então as lições foram dadas conforme a idade de uma sociedade, a idade de um povo, a idade de uma nação. Então, as coisas elas vão tomando uma proporção conforme o grau. Então, o papai não vai colocando a carroça na frente do boi, em hipótese alguma. Então, quando a gente vê Jesus chegando há mais de 2000 anos atrás, e a gente diz assim, mas será que o povo estava preparado para receber o nosso Senhor Jesus? Gente, você está querendo dizer que Deus errou? Você está querendo dizer que não era a época exata para Jesus vir? Olha, já se passaram mais de 2000 anos. Se hoje Jesus viesse e ensinasse novamente, se ele se fizesse carne novamente, vocês podem ter certeza que a gente não ia dar muita atenção, não. Então, quando Jesus veio, o Verbo se fez carne, a humanidade terrena estava na idade exata de entender. Todos nós já sabemos, e muito, mas estamos sendo ainda rebeldes à lei. Então, a lei nos ensina, Deus nos ensina, já enviou muitos profetas. E o próprio Cristo se fez carne para nos ensinar. Tem enviado grandes missionários, temos lições enormes, mas a gente persevera na ignorância? Não, a gente persevera na escuridão da rebeldia, ok? Então, quando Moisés estava trazendo o povo, libertando o povo, né, tirando ali da escravidão do Egito, naqueles 40 anos, logo no início ele recebeu, ele era médio de efeito físico. O que nós chamamos, o que ele chamava de profeta, nós hoje chamamos de médiuns. Esse movimento de conversar com os espíritos, esse movimento de materializar, nós vamos ver lá o fogo que toca ali numa árvore, a própria pneumatografia, que é a escrita direta na pedra. Interessante que o nosso primeiro livro foi um livro mediúnico. O Decálogo, os 10 Mandamentos, é uma escrita direta. Ela foi escrita direto na pedra. E, obviamente, o Moisés, como um médio ali de efeito físico, doando o plasma necessário. Mas eram regras escritas na pedra. Então, quando você fala do Levítico, que é o livro que legisla, que tem as leis, as regras ali dentro, feitas por Moisés, que estava de comum acordo com uma época, com um povo, com uma situação. Mas quando a gente pega os 10 mandamentos, essa pneumatografia, essa escrita direto na pedra, lembrando que Jesus está coordenando todo esse trabalho. Jesus é a representação de Deus, 100%. Porque ele faz a vontade de Deus. Estando Jesus, ali está Deus. Porque ele faz a vontade de Deus. Ele não é rebelde. Ele não faz a vontade dele. Até porque a vontade de Jesus é fazer a vontade de Deus. Então, estando Jesus, está Deus. 100%. Então, quando a gente fala em 10 mandamentos, a gente está falando de uma revelação divina, não de Moisés. A de Moisés está dentro do Levítico. Mas o Decálogo, esses 10 mandamentos, esses são de ordem divina. E quando a gente fala de uma lei de ordem divina, Deus é perfeito. E os 10 mandamentos servem para qualquer época. Não tem absolutamente nada de errado dentro.
Agora a gente só tem que pegar o texto e entender o contexto da época. Vamos lá? Vamos? Então você já sabe, as leis de Moisés, as leis humanas estão dentro do Levítico, ok? Aquilo que ele criou. Quando a gente pega o Decálogo, os 10 mandamentos é lei de Deus. Ali estão as leis de Deus. Como tinha escrita direta sim. Se nós formos estudar um pouco o livro dos médiuns, e se nós formos estudar as revistas espíritas, nós vamos ver, quando a gente fala em ciência espírita, porque a ciência, na época de Kardec, era resultado de pesquisas. E Allan Kardec fez pesquisas em torno das mesas girantes, das comunicações recebidas pelos espíritos. Allan Kardec realizava perguntas previamente, ia para as reuniões e ali ele fazia as perguntas para os espíritos. E quando ele se percebeu, a doutrina estava tomando um corpo e aquilo era muito mais profundo do que ele imaginava, e foi quando ele se direcionou às pesquisas e uniu todo esse trabalho. Então, algumas vezes, Kardec fez alguns testes, vamos dizer assim. Ele pegava uma folha de papel em branco, dobrava, colocava sobre um objeto bem pesado, fazia a pergunta. Depois ele pegava aquele papel, abria, as respostas estavam lá, no fenômeno de escrita direta. Então, a pneumatografia é a escrita direta, em que não há o toque das mãos do médium. E ali a gente percebe que as letras, elas foram aparecendo na pedra. Vamos lá? Inicia o professor Allan Kardec falando assim: há duas partes distintas na lei mosaica. Duas partes distintas. A lei de Deus, nós já sabemos isso aqui. Qual é a lei de Deus? É a que está dentro do Decálogo, os 10 mandamentos. A lei de Deus promulgada, ou seja, publicada no Monte Sinai. Ele estava no deserto de Sinai. E ali o monte foi quando ele subiu para receber. E a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Então, olha aqui Kardec, né? Diz, olha, existe a lei de Deus, que foi aquela recebida, publicada lá no deserto de Sinai, no Monte Sinai. Essa é divina. E tem também a lei civil, a lei disciplinar, estabelecida por quem? Por Moisés. E ele titulava que era Deus que tinha dito. Para quê? Para que aquilo pudesse tomar uma força maior. Uma é invariável. Então ele diz que existem duas leis. E ele diz, uma é invariável. Invariável não muda. Qual é a que é invariável, que não muda? A primeira, o Decálogo, é a de Deus. Porque como Deus é perfeito, perfeitos são suas leis. Não há mudança, não há adaptação. Não existe assim, a lei de Moisés estava errada e a de Jesus... Não é isso. Vai se somando. Por isso que o professor Allan Kardec colocou, logo no iniciozinho do estudo da semana passada, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei. Ele não veio destruir nem dizer que estava errado. Ele veio viver o que estava escrito e acrescentar o que na época Moisés não pôde falar. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo, que foi aquilo que a tia acabou de falar. Hoje nós olhamos para as nossas leis do século 2023 e a gente acha que está tudo normal. Daqui a 500, 800, 1000 anos, a gente vai achar um absurdo a nossa lei. Mas isso é a lei civil, a de Deus não. A lei de Deus serve para qualquer época da humanidade. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Aí vem o professor e vai colocando. Primeira lei. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito. Lembra? 400 anos no Egito. Da casa de servidão, porque eles eram escravos no Egito. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. O povo do Egito era o quê? Politeísta.
E quando eles saíram de lá, eles saíram politeísta. E agora a regra divina para que eles não continuassem adorando a outros deuses. Era o resgate da crença, da certeza de um único Deus, de um único Pai. Não fareis imagem esculpida para adorar, nem figura alguma do que está acima no céu, nem embaixo na terra. Não os adorareis e nem lhes prestareis culto soberano. Apesar dos milênios que se passaram, nós estamos encharcados das crenças. Nós temos necessidade, porque estamos há milênios repetindo. Quando se fala em religiosidade ou espiritualidade, aciona dentro de nós esse nosso histórico do passado. Então a gente vê muitos irmãos que carregam a necessidade de estar num templo. Nós temos muitos irmãos que sentem necessidade do ritual, que sentem necessidade das roupas, dos aparatos, né? Sentem necessidade de imagens, de adorar imagens, né? Então eu não posso chegar para alguém e dizer assim: você não deve adorar a imagem. Não. Todas as lições que eu recebo não é para eu exigir do outro, é para eu exigir de mim. É para eu ter consciência. Qual é o convite aqui nesse primeiro, que está logo no primeiro mandamento? É nós nos ligarmos direto com Deus. Nós nos libertarmos de crendices, de adorar imagens. Isso não quer dizer que a gente não vá falar com Pedro, com Tiago, com João, com a Mãe Santíssima, né? Obviamente, vamos continuar com Tomé, né? São tantos e tantos. Vamos continuar. Mas o convite aqui, o perigo aqui é a adoração a imagens. Adorar a imagens. Então esse é o primeiro mandamento. E que hoje ainda cabe. Porque continua tendo... Continuam adorando? Continua. Idolatrando? Continua. Então a lei, mais de 3.000 anos e até hoje nós não aprendemos. Mesmo a gente no Espiritismo, o Espiritismo é uma religião que abre muito a nossa consciência, a nossa razão e nos ensina realmente a fé raciocinada. Mas a gente tem a coisa tão arraigada dentro da gente que a gente entra no Espiritismo, mas o Espiritismo não entra na gente. A gente entra no Espiritismo trazendo todo o nosso passado. Então a gente transforma o obsessor em Satanás, a gente transforma o vale no inferno. Então, a gente vai vendo tantas coisinhas que a gente traz na nossa vida que a gente não para se aperceber, que a gente não se apercebe realmente que a gente está repetindo erros milenares, crendices milenares. Quando é que nós vamos aprender a entrar em contato direto com o Pai? Quando que nós vamos aprender que é muito bom ouvir alguém que tenha um conhecimento, como é bom a gente estar aqui agora trocando essas experiências, mas absolutamente nada te impede de conversar com o Pai. Você não precisa de intermediária. Você é filho dele. Segundo mandamento. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. A palavra Deus não é um nome. E não se pronuncia o nome de Deus. Mas quando a gente mergulha um pouco aqui nessa lei de Deus, é como se dissesse assim: respeite a Deus.
Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, questionando. E os Espíritos respondem: como ousas questionar a Deus? Como ousas? Olha. Então, o que a gente percebe? Quanto mais evoluído o espírito, maior o seu respeito por Deus. Esses espíritos nobres, eles não brincam. A gente aqui ainda diz assim: ah, Deus é brasileiro, hein? Ih, acho que Deus esqueceu do... Gente, isso é coisa de espírito leviano, que não tem o mínimo respeito quando se refere ao Pai, ao Criador. Então eu vejo aqui esse segundo como se dissesse assim: respeite o teu Criador. Então quando a gente pega esse segundo, a gente começa a perceber que vai tomando uma amplidão muito maior. Então não é apenas eu falar o nome dele, eu usar o nome dele em vão, né? Eu me lembro que na infância dizia assim: qualquer palavra que falasse o nome de Deus, não usa o nome de... Se Deus quiser. Não faça. Não pode estar usando o nome de Deus em vão. E a gente ficava assim, achando que era só pronunciar. Não. É o sentimento. É a minha emoção. É a minha razão. É o meu comportamento. Respeite a Deus. E respeitar é uma questão moral. Tudo que nós fazemos é na presença de Deus, porque Ele está em todos os lugares. Então, olha a falta de respeito que nós temos para com Deus. Com as nossas atitudes, muitas vezes imundas. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Aí vai dizer: tia, agora, tia, o sábado é o 7º dia, porque o primeiro dia é o domingo. Por que guardar o sábado? Quando Jesus chegou, mais de 1000 anos, o sábado era mais importante do que o homem. Por isso é que Jesus falou: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então eles passaram a idolatrar o sábado. Qual era a intenção aqui? Naquela época, nesse período, não havia repouso. É necessário que você um dia pare e repouse. Então imagina naquela época os escravos, a escravidão, os animais. Se usavam muitos animais para carregar pedra, puxar, arar. Você imagina isso? E eles trabalhavam direto, escravos morriam, animais morriam. Então era necessário que se parasse um dia, e foi escolhido o último dia da semana. Esse era o propósito, e não idolatrar o sábado. 4. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Eu acho tão interessante honrar. Poderia dizer assim: ama teu pai e tua mãe. Não, honra. Até o fim. Por mais que ele não seja o que você quer, te deu a vida, te alimentou, cuidou. Se a gente levanta o dedo para agredir pai, agredir mãe, humilhar, julgar, que espécie de gente nós somos? Se nós não conseguimos sermos dóceis, se nós não conseguimos respeitar quem nos deu a vida, nós não estamos prontos para respeitar a ninguém. Porque ele poderia ter posto aqui: mãe, honra teu filho. Pai, honra teu filho. Não, ele colocou para que a gente venha honrar os pais. Porque a atitude que tu tem para com teus pais, os teus filhos estão te vendo.
e vão repetir a cena. Porque Deus me pediu para honrá-los. Para quê? Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Como tu queres entrar no reino de Deus se tu não consegue honrar os teus pais? A base do amor. Entende? Quinto mandamento. Uma vez, há muito tempo atrás, uma pessoa me perguntou: Conceição, eu nunca li na Bíblia falar sobre o aborto. Eu disse: tem, é o quinto mandamento. Não matarás. E ele não diz assim: não matarás o asno, não matarás o boi, não matarás o ser humano. Ele diz: não matarás. Então, hoje ainda a gente consegue ler não matarás vendo apenas não matar um ser humano. Daqui a alguns milênios, talvez, a gente vai ler isso aqui e já vai entender que a gente não deve matar nenhum ser vivo. Mas como diz o livro dos Espíritos, a nossa condição orgânica ainda existe. Não matarás. Aí a gente vai ver dentro do judaísmo na época de Jesus, matando. E eles justificavam isso nas leis de Moisés, lá no Levítico. Mas aqui está muito claro, não matarás. Então eles tinham um movimento de... se uma mulher fosse pega traindo, essa mulher deveria ser levada a uma praça pública, ser apedrejada até a morte. Se alguém não fosse contra a Torá, essa pessoa deveria ser pega e ser também apedrejada. Aí a gente viu Estevão, a crucificação que era feita. Então a gente vê 1000 formas de matar, apesar da lei. Então o que eles fizeram? Eles preferiram a lei mosaica e abolir totalmente essa daqui. Então como a gente faz? A gente pega aquilo que nos convém e aquilo que a gente não gosta a gente prefere nem estudar e nem saber. Mesmo em espiritismo. Então a gente busca aquilo que nos compraz. Por exemplo, tem pessoas dentro do movimento espírita que só busca a parte dos fenômenos. Só se preocupa com isso. Mas por quê? Porque não quer estudar a parte moral. Por quê? Porque não quer mudar. Então a gente busca aquilo que nos convém. Aquilo que não mexe muito comigo. Aquilo que não cutuco, que eu não quero cutucar. Eu até digo que eu parabenizo quem faz o estudo do EOS, porque a gente não põe pano quente em nada. Eu acho que quem busca o EOS é porque realmente quer aprender e quer mudar. Gente, nós fomos até o 5º. E aí a próxima semana nós devemos dar continuidade e finalizar essa primeira revelação que é Moisés. Foi bom? Que bom. Então vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estudo e reflexão. Vamos fazer a nossa prece, vamos nos preparar para recebermos um passe, porque nós temos o nosso anjo da guarda que está ao nosso lado e vamos aproveitar para que a gente possa assim receber esse passe, né? Então vamos orar? Que possamos nesse momento, no silêncio da noite, levarmos a nossa alma a Deus, nosso Pai, recebermos do mais alto, através do nosso anjo de guarda, essa energia divina, esses fluidos que nos fortalecem, que nos envolve,
nos acalma. É um bálsamo de paz, de harmonia. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos infinitamente, Senhor, por mais um momento de oração, de estudo e reflexão. Que possamos, amor amado, refletirmos nos 5 mandamentos que o Senhor nos trouxe dessa noite. Refletindo e calando fundo cada um. Porque cada lição dessa, Senhor, nós já ouvimos há mais de 3.000 anos. Quantas vezes já repetimos e insistimos ainda na escuridão da rebeldia. Muito obrigada, amor amado. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, que conduziram o nosso estudo. E que nós possamos, divino amigo, que nossas mãos possam ser as tuas. Que os nossos olhos possam ser os teus. Que a nossa fala possa ser, Senhor, a tua. Que o nosso olhar possa expressar o teu. Obrigado, amor de nossas vidas. Que assim seja.